Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os desafios da paternidade solo e a questão de gênero na adoção com o nosso convidado Peterson, do grupo Elo, né? Daqui a pouquinho já tô fazendo o convite para ele, pra gente dar início à nossa live, tá? Vou esperar só mais um minutinho para entrar o pessoal. Tá, deixa eu ver aqui, estão dizendo que tá sem som. Vocês me escutam, gente? Deixa eu aumentar aqui. Vê, agora e agora, Maurício? Consegue me escutar? Eu tinha fechado o áudio, mas agora eu abri de novo. Ah, agora sim. Aproveitando, Maurício, bom te ver por aqui, tá? O Maurício é pai por adoção. Eu acompanhei a colocação dele quando eu era assistente social da Casa Lar. Muito bom te ver, tá? Manda um beijo pro Baby. O Baby que já tá grande. Oi, pessoal, boa noite então. Marley, o Zé já tá por ali, a Liz. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, Zé. Ele disse que o som e a imagem estão perfeitos. Acho que já vou chamar então o Peterson. Ele já está aguardando. Deixa eu clicar aqui no adicionar. Convidar participantes. Aqui. Peterson, tu já tá por aí? Vai me sinalizando. Acho que agora, deixa eu ver. Ah, eu tinha que aceitar. Acho que agora vai dar certo. Peterson, agora, acho que agora foi, Oi, né? dizendo? Ah, agora sim, já tava ficando preocupada. Tá, Deixa eu ver essa bem câmera tranquilo, aqui. tá? Ah, agora sim, tudo bem? Boa noite. Tu tá sem som. Deixa eu ver aqui. Agora sim, aham. Agora. Bem-vindo. Obrigada, né, por ter aceitado o Nossa, nosso convite. obrigado. Imagina, Aham. uma honra. Tô tentando me posicionar aqui, que eu nunca faço live no Capaz, Instagram, só sério? com vocês. Então, eu É, nunca sei como é que vai é que ficar ela a dá câmera, uma, ela então eu com o aproxima celular eu muito, né? apanho. Daí fica só Geralmente eu faço praticamente assim. teu rosto, assim, daí tu não sabe muito. É, e eu tenho uma luz aqui em cima que às vezes ela, ó, dependendo ela atrapalha. Vamos ver, Tá, vamos tentar. Eu tô equilibrando o celular também, qualquer coisa. Se eu tá. cair, Se é cair, normal. coloca ele em pé de novo, não tem problema. Querido, então, pessoal, o Peterson é meu colega de profissão, né? Assistente social. Eu vou deixar, Peterson, então, que tu te apresente para a gente poder começar, então, e dar início ali para falar um pouquinho do nosso tema, tá certo? Tá, Tá, deixa eu ver. Eu tô tá aparecendo só, tranquilo. né? Uhum. Tá, pronto. Então, tá, boa noite a todos. Eu sou o Peterson, então, sou assistente social. Sou o pai do Lucas. O Lucas hoje ele tá com. Tô me preparando
psicologicamente para falar isso, mas semana que vem ele faz Já. 18. Então, tão velho, amiga. E então eu sou fundador da Elo também, um dos fundadores, né? Junto com um grupo de amigos, enfim. E a Elo, então, é uma organização de apoio à adoção. Nós somos uma ONG, um grupo de apoio, assim como o Instituto Filhos, né? Somos mais jovens, né? O Instituto Filhos já está com O quantos anos? Instituto tá com 17, gente. Marley, me ajude ali. 2000. Uhum. Acho que é bastante mesmo, não? Acho que ano que vem nós vamos caminhar para o Aham. 10º ainda. E, e aí eu sou um dos fundadores, né? E a ela surgiu junto, mais ou menos paralelo aí com a minha adoção do Lucas. Eu, então, eu sou pai solo, né? Então, eu conheci o Lucas em 2013. Não Pode sei se eu ficar já à começo já vontade. Aham. falando, tá? E o pessoal aí, Já qualquer coisa, vai sigo? perguntando. Ah, então tá. Vamos falando que essa história tem uns aqui que sabem mais que eu. Então, eu conheci o Lucas através do apadrinhamento afetivo lá em 2013, né? Na época eu achava que, na verdade, eu queria só fazer um trabalho voluntário, assim, eu não tinha pretensão nenhuma de adotar. Eu tinha uma ideia meio torta aí de que, por eu ser homossexual, solteiro, e eu sempre fui, né, de família bem humilde mesmo, então eu achava que na minha cabeça, quem adotava era aquelas pessoas que apareciam naquelas Uhum. reportagens do início do Fantástico, correndo na praia, indo buscar o filho na África. Eu achava que era só gente rica, vestida de branco, que já nasce maquiada. E aí, e era a pessoa que já nasce com filtro, né? E aí, que era só essas pessoas, e que eu nunca tinha pensado, né, nisso. E aí eu apadrinhei o Lucas, foi de 2013 a 2015. Esse processo, então, ele de apadrinhamento ali, durante o processo ele foi destituído e encaminhado para adoção, Uhum. né? E só que vamos pensar na época também, né? Na época, assim, os grupos de apoio eram menos grupos que existiam, a força dos grupos era um pouco menor, e, e a ideia de adoção também, uma criança ali, o Lucas, no apadrinhamento, eu apadrinhei ele com 7, né? Eu fui adotar ele com 9 anos. Então, uma criança com 9 anos hoje demora um pouquinho, mas a Uhum. gente consegue família. Lá 2014, 15, que foi 13 e 14 ali que foi durante o meu apadrinhamento. Essa época era impossível, assim, era muito difícil conseguir alguém que adotasse a adoção super tardia, né? Várias questões aí. Menino Uhum. negro, e ainda a gente estava falando de uma época que tinha aquela ideia do a, a, o que vem de fábrica, né? Que era o perfil básico, que era 0 a 3 menina, ainda. As pessoas hoje mudou bastante isso. Uhum. Não tanto, mas mudou. E, e a questão racial ainda pegava bastante, acho Uhum. que hoje um pouco menos. Mas aí, e aí o Lucas não, os vínculos já tinham sido formados ali, daí eu entrei com o pedido de guarda dele. Primeira coisa, né? Então, já para quem Foi tá. o Maurício, né? Ele disse, eu Olha não que sabia, legal! ele escreveu ali que a Ah, adoção tardia surgiu. Deixa eu voltar olha! aqui. O Maurício disse, né? Para que A adoção tardia surgiu na ah, nossa vida através da história do Peterson. Que legal, né? Viu só aí, ó, o exemplo. Incentiva. eu tô num dia sensível hoje, para que eu vou chorar. Então, assim, sabe que daí assim, eu tinha aquela coisa do que. Eu sempre fui meio pessimista, assim, porque tem as questões também que a gente vive, quem é homossexual, dependendo. Eu tô aí na faixa, né? Então eu tenho 43 anos, então quem viveu a mesma época que eu, aí, quem sobreviveu aos anos 80 ou 90. E sabe que a gente sempre vive à margem, Uhum. né? A gente sempre vive à margem, a gente sempre aceitou o que
sobrava, ou a gente tinha que ser muito mais para ser aceito em algum lugar. Então, eu pensava que eu jamais ia poder nem ser padrinho, por ser gay, nem ou adotar. Então, eu achava que eu não podia ser pai porque eu não ia. Gays não adotavam na época, eu era bem ignorante mesmo nisso. Assim. E aí. Mas aí, depois que eu conheci o Lucas, então tem um efeito transformador aí da adoção. Na época eu era livreiro, então eu fiquei por quase 20 anos. Eu trabalhei em livrarias, enfim, em várias aí, quase todas. E, e aí mudei totalmente, assim, depois que eu conheci o Lucas, eu mudei de profissão, né? Hoje a gente é colega. Primeiro assistente social que eu conheci na vida foi assistente social Olha do abrigo só. que ele morava. E aí eu comecei a entender o que faziam e era isso que eu queria fazer, eu parecia. E, e aí, não, sério, eu sempre tive um problema de não é, tanto que eu me formei com 40 anos de idade, quase 40. E aí, então tudo foi tudo pra mim sempre foi mais difícil, sempre foi, por exemplo, aquela questão do viver à margem, sabe? Primeiro tu acha que tu não pode. E, então já começa isso, o Lucas me ensinou, assim, na nossa convivência, que as coisas podiam. Então, aí a gente usa uma frase aí daquela como é que não Foi sabendo lá que e... era impossível, foi lá e fez. Então, eu fui, eu fui fazendo, sabe? então, então, na época, então, quando eu trabalhava na livraria ainda, daí eu adotei o Lucas, eu acho que daí pessoas que conhecem a minha história, mas acho que é dessa época, que quando eu adotei o Lucas, eu adotei em 2015, foi nesse ano que saiu uma lei da questão da licença, que o homem que adotasse sozinho, o casal, né, 2 homens ou 2 mulheres, tinha o direito à licença, proporcional à licença maternidade. E a empresa, daí a minha empresa, que era lá que eu trabalhava, que era empresa cidadã, e tinha a questão da licença de Ah, 6 meses. Só que isso daí depois virou na mídia, e como eu trabalhava na livraria, isso saiu no mercado, no jornal de mercado, no Publish News, que é um jornal voltado para o mercado editorial, livre, que eu tinha tirado essa licença, daí disso já foi pro G1, já foi pro sei e aí eu saí em várias reportagens, e aí depois foram pesquisar, parece que essa coisa de 6 meses, eu tinha sido o primeiro aí no país, saindo tudo. Tivemos nossos momentos famoso. de mídia e de glamour. E é, eu nunca fui deslumbrado com essas coisas, sabe? Mas a gente apareceu em bastante lugar, assim. Até depois eu quero guardar. Ainda hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, que eu tenho visto, assim, que eu acho que é um pouco perigoso. E, e a gente tem que cuidar, assim, até eu vou pegar falar um pouco agora. E essa questão da mídia, assim, na época foi bem, bem tensa, assim, de aparecer o livraria que queria que eu fizesse um livro. Esse livro existe, mas eu não publiquei até hoje, porque eu sempre penso de como que ele vai ler, daí eu repenso. Então, um dia sai, né? Mas está escrito muita coisa. E aí, essa coisa de escrever a tua história. Acho que todas as histórias de adoção, elas são bonitas, entendeu? Acho que a gente tem que tomar um cuidado um pouco aí, da gente não achar que a nossa história é a régua que vai fazer com que as outras pessoas tenham que Uhum. seguir, entendendo? Porque a minha história, ela é mais uma. Eu vi tu falando agora que tu Trabalhei no trabalhou acolhimento. no acolhimento já, então, tu já deve ter visto Sim. muita história bonita e no acolhimento muitas que não são bonitas. Então, é isso, assim. Então, eu li uma coisa essa semana que a gente tem que a gente tem que aceitar a nossa desimportância. Desimportância. Nunca A tinha gente não é. ouvido isso, mas faz Essa sentido. palavra nem existe, mas mas eu acho que a gente achar que a gente é o centro do mundo, assim. E, e me preocupa um pouco, porque a gente está numa fase assim das redes sociais, eu acho que depois da pandemia deu esse boom, assim. Então, claro que é importante essas histórias serem contadas, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que ter a nossa responsabilidade quanto a isso. Então, a minha história com o Lucas é linda, mas é uma delas, né? Todas são, eu falo.
todas são. História de pais e filhos são bonitas. Para quem quer ser pai e quem quer ser mãe, elas são bonitas. E tem seus desafios, assim. Então, eu gosto da beleza no... Tipo, eu prefiro o cacto que a rosa, sabe? Que a rosa, ela dura... Eu tenho, a minha mãe aqui de casa tem tudo, né? Então, aí eu que cuido das rosas, geralmente. Mas as rosas, elas duram poucos dias, né? E os cactos estão lá, firme e Mas é, forte. Mas, assim... E a gente... Mas eles estão lá intactos, eles sobrevivem. Então, assim, mas tem uma beleza nisso também. E a gente, e a adoção, ser pai, mãe, sei lá, é isso, sabe? É difícil e a gente tem essa consciência, assim, que mesmo é. é um difícil bom. A gente chora rindo, que eu falo. E assim, a minha história com o Lucas, então, eu tirei essa licença, né, de 6 meses, e aí, na época, a gente apareceu, que era muito jornal, muito, assim, deu mais, porque depois foram replicando, e daí abriu precedente, e aí várias outras coisas. Para ter uma ideia da loucura que foi, por isso que eu falo para os jovens, cuidem com a mídia, assim, acho que Mas hoje em dia, os maiores erros que a gente comete, às vezes, é acreditar muitas vezes. Gente, eu fui chamado para a seleção do Big Brother naquele ano, sério. para te ter uma ideia. Eu conversei com o Boninho, então, assim, as coisas que eu não conto, mas é isso. Assim. Então, tem umas doideiras, assim. Fizemos campanha para o Boticário, do Dia dos Pais, que daí eles contaram nossa história, foi escrito, assim, tudo mais. E, mas era umas loucuras, assim. Aí, mas aí, o que deu uma parada? Deu uma parada uma vez que no, acho que era do SPT, que era daí ele disse assim, o Lucas assim, eu adoro quando vocês vêm aqui em casa, porque daí quando vocês vêm em casa aqui, meu pai é um amor, e quando vocês saem, ele começa a mandar fazer tudo que ele fazer. Eu falei, opa, tem coisa errada aí, né? Então, de pensar assim, então não é bem por aí. Porque às vezes a gente fica nisso e a gente tem que estar atento, a gente tem que viver o dentro de casa, sabe? E o quanto que a gente acaba se ausentando para aparecer. E a mídia é isso, né? A mídia assim, essa coisa do aparecer. E eu acho que casais ou pessoas LGBT muitas vezes chamam a atenção, Uhum. né? E eu nunca fui de militar muito, assim, eu vou tentar falar uma coisa do jeito que não seja tão levantar bandeira ou que eu seja derrubado eu apanho aqui na live. Mas a gente, porque assim, ó, como é que eu vou tentar explicar? A história nos mostra, é muito comum a gente ser, eu falo que às vezes eu falo que viado não é bicho de estimação, então a gente não tem que ficar, porque a gente é colocado num lugar, às vezes, que ou tu é o O centro das engraçado. atenções, ou tu é aquele que diverte, é aquele que diverte, é aquele... Eu já tive uma situação uma vez de uma familiar minha numa festa do nada, logo que eu tinha que sei lá, eu morava em São Paulo, daí eu vim uma visita, assim. No meio, ela veio aqui, faz uma trança em mim. Eu falei, só porque eu sou viado, eu não sou cabeleireiro. Não vem junto com a profissão. Uhum. Então, assim, eu não vou ficar te dando conselho, não vou decorar tua casa, mas, assim, as pessoas te colocam, às vezes, naquele lugar, que nem eu já vi, as pessoas dizendo, meu sonho era ter um filho gay. Por quê? Entendeu? Uhum. Eu acho estranho isso. Por quê? Sabe? Então, a gente não se tornar aquele personagem que as pessoas às vezes querem que a gente se torne. E às vezes, quando a gente adota, chama atenção, as pessoas esperam da gente aquela família X. Assim. Então, eu custei a perceber isso, assim, de me tornar. Como é que eu vou te dizer? Quando eu era solteiro, não, ainda serei sempre. Mas quando antes de ter o Lucas, eu era o gay que morava num prédio, num condomínio de várias pessoas, que sempre tem as tiazinhas que ficam lá embaixo, penteando o poodle e falando da vida dos outros, né? E aí, todo prédio tem essas, assim. Alguém aqui já deve ter lembrado de algumas. E aí, mas aí olhavam para mim, ok. Tá?
Na época que eu adotei o Lucas, estava passando aquela Ah, novela que tinha o Félix, né? Feliz Estampa, não. Não me lembro agora se era Feliz Estampa, E mas eu lembro aí da era um novela. menino, Uhum. não, aquela, não sei o que é a vida, uma coisa assim. E aí ele tinha, ele e o namorado dele lá adotaram um menino no final da novela, que era mais ou menos a idade do Lucas. E nesse momento eu passei a ser uma pessoa legal, sabe? As pessoas viam reportagem, coisa. Então, assim, eu me tornei aquela pessoa maravilhosa, assim, do Uhum. nada, do dia para noite. Porque eu tinha adotado, então virei pai perfeito, e assim, isso é bom, mas assim, às vezes são alguns padrões que a sociedade coloca para te tornar o gay aceitável, Uhum. sabe? Entendeu? Ele é gay, mas ele adotou, ele é não sei o quê, ele é um pai de família, então é uma pessoa séria. Porque se eu fosse só o solteiro, eu seria Uhum. promíscuo, seria outras coisas. Então, assim, a gente pensar de como que a gente coloca desse jeito, assim, claro que é legal. Então, por isso que eu acho que essas histórias, sim, elas têm que ser mostradas. E a gente filtrar bastante de como que elas são Uhum. mostradas, entendeu? Eu já participei de programa de televisão da Band, que teve até baixo assinado, depois de direito de resposta, porque o apresentador, um pouco antes de entrar, acho que ele nem sabia que ele ia entrar, e falou que dois homens se casar era um absurdo, não sei o quê. E tava eu e a promotora na bancada, e deu um rolo. E aí, então assim, a gente precisa como que a gente é visto, sabe? Como que a gente quer ser Uhum. visto. Mas assim, é responsabilidade nossa. Eu acho que cada um, todo mundo adulto, acho que cada um sabe como vai ser. Mas o mais importante Com é preservar a certeza. criança. Né? O Lucas ele aparecia nas reportagens, ele gostava de ir na emissora, e assim no início, até um tempo, assim. Mas depois, tanto que hoje eu raramente eu conto, assim, eu tô até destreinado de contar a história. Mas eu raramente, assim, hoje eu falo mais em nome da Elo, geralmente, ou como assistente social. Mas por quê? Porque e a Elo, né, a gente tem grupos de apoio, teve uma época que nós tínhamos 10 grupos de apoio por mês, um em cada cidade. Então, toda a região metropolitana, Uhum. Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, tudo. Eu não ia levar o Lucas para todos os grupos. Eu elegia um grupo para levar ele, porque senão ele ia deixar de ser filho. Ele ia virar o filho do Peterson, ou ele ia virar Uhum. o filho por adoção, entendeu? O filho do pai gay, o filho do, sabe? Eu acho que é essas coisas que a gente Tu coloca diz assim. Então eu tinha daqui a uma pouco ele ganhando resistência rótulos, também, tu diz assim. isso? É isso? assim. Uhum. É, ele só quer, na verdade, ele entrou nessa, quem entrou nessa de fazer grupo de apoio, de militar em relação à adoção, fui eu, não foi ele. Então, eu acho que é importante a participação das crianças e conhecer, então, Uhum. ele tem vários amigos adotados. Ele tem uma característica bem particular aí, muitos meninos que ele namorou, as primeiras, assim, todos adotados. Então, e tem essas questões de como que a gente se coloca, assim, sabe? Então, eu vejo que as pessoas, quando leiam sobre ah, ah, até meio que quando conversa comigo mais, que a gente está conversando mais de perto agora, até estranho um pouco, assim, porque eu já apareci bastante. Mas, assim, acho que sempre cuidar, assim, né? Eu, por exemplo, eu nunca, em reportagem nenhuma, nunca permiti que aparecesse nada sobre a família dele, sobre a história de vida dele, da família de origem dele, por Uhum. que ele foi destituído, porque não. Isso é a história dele, não é minha, entendeu? Então, eu acho que a gente ter essa ideia da onde que a gente está indo e o que a gente está fazendo. Porque, na verdade, o que a Com gente faz certeza. E reflete sem na contar criança, o sim, alcance que tá? tem, né, Peterson? E, Tipo, tu não tem dimensão, né? De quantas pessoas foi alcançadas, assim, tu não sabe. Poderia ser uma exposição. não. Não, né? Apareceu agora aqui, né? Alguém falou também. Eu recebo mensagem ainda de gente que diz, eu vi a história do Peterson, não sei. E, claro que é uma honra, assim, sabe? E realmente, assim, eu lembro que no apadrinhamento afetivo, quando eu fiz, também tinha isso. Eu fui a primeira pessoa ali naquela turma que tinha milhões de pessoas candidatas a ser padrinho, a dizer que eu era gay, que eu queria padrinhar sozinho.
Mas eu sabia que tinha outros ali. Mas eram outros que era uma época ainda que as pessoas até iam adotar sozinhos e não diziam que tinha alguém. Porque ficavam, tipo, meio com receio de Uhum. não serem aprovados, assim. E, e eu sempre pensei, não estou fazendo nada errado, né? Se não permitirem, aí tem a ver com quem não permitiu, não comigo. E, e eu acho que é isso, assim. Hoje a gente tem que ser pai e mãe, eu acho que isso já está bem. Acho que a sociedade entende mais. Porque quem não entende hoje sobre a relação das famílias é porque não quer entender. Da parte da criança Eu não acho é, que essa né? coisa da Só se ela for ignorância, de. ensinada, né? Porque a criança. Não, não. E eu acho que isso. E eu acho que as pessoas, da sociedade, eu digo assim, que as pessoas. Primeiro que aceitar, vão se lascar, né? Não tem que ninguém que me aceitar. Aceitar o quê? Respeito e deu, né? Família, eu falo sempre, é família tradicional brasileira. Não é que família tradicional brasileira são os indígenas e a gente está devendo conta com Verdade. eles. Né? Então, é, esses aí, a família tradicional brasileira, esses aí, a gente deve horrores A pra ele conta ainda. é grande. Devolve o país e pede desculpa. Uhum. E aí, daí a gente pensar assim, eu acho que a gente não supervalorizar algumas coisas, eu acho que sim. Acho que as pessoas têm que se unir, têm que se. A Elo hoje a gente tem o grupo Elo Cores, que é um grupo voltado a famílias homoafetivas, que acontece sempre no primeiro sábado de cada mês, online, aberto a todos, né, famílias homoafetivas E ou tem não. Ele é bastante voltado, as gurias participantes, são, então Petra. eu tenho tem do país todo, que eu acho que é o único grupo mais assim, né, assim como a gente tem o Elo Ubuntu, que é um grupo que acontece também, esse é bimestral, vai ter agora sábado, que é só sobre questões raciais, que são só quem coordena são pessoas do movimento negro. E o Elo Cores, eles são, então, acho que a Lúcia, que eu acho que ela estava aí. Se tiver aí, dá um oi, ela, a Lúcia, que é psicóloga, né? Ela é casada com a Thaís, ela tem o Samuel. Também foi através do apadrinhamento, até nosso processo foi bem perto, assim, bem na mesma época, parecido. E a Débora, ela é uma enfermeira trans, foi a primeira mulher trans do país a Olha, fazer a cirurgia pelo SUS. E, e elas que coordenam o grupo, né? E aí a gente tem a Natália também, a Natália que é bissexual, casada com o Peter, que é o Peter, que é um homem trans, e eles adotaram 4 crianças, né? E, e esses são os que coordenam o grupo, né? E aí são. E a ideia é essa, assim, sabe? Dessas famílias se conhecerem e ver que tá tudo. Na verdade, não é. Eu acho que a ideia do Ubuntu e do Cores, a gente demorou, começou do ano passado para cá, não para separar, mas que a gente entendeu que a gente já estava com um público ok de pessoas que têm interesse em adotar, mas a gente precisava falar para outras pessoas, entendeu? Então, na época que surgiu a Elo, eu lembro que algumas pessoas me incluíam em grupo de WhatsApp, assim, grupo de pais solteiros gays. uhum. Aí eu ficava assim, tá, mas a gente vai ficar se separando, daí quando vê a gente tá falando da gente pra gente mesmo, né? E aí então, a Ela tá Lúcia ali? mandou um sim Pra com mim muitos não corações apareceu. aqui. Ah, tá. Uhum. Então, e aí a ideia era que justamente a gente romper algumas bolhas, né? E, e falar para essas pessoas que eu acho que hoje a gente não tem que ficar falando tanto de falar de pessoas gays que adotam. Eu acho que está na hora da gente rever outras coisas. A gente poder falar sobre as possibilidades, porque assim, ó, na minha época, era muito raro tu ver e ter certeza ou ser assumido um adolescente homossexual. Hoje não. Hoje nas Uhum. escolas, tu vai aí, tu vê, nos abrigos. Eu trabalhei numa instituição em Canoas, que a gente tinha 40 e poucos, e 4 se identificavam como trans. Isso é 10%. É muito, entendeu? Claro, depois, claro, isso é uma coisa que depois é trabalhada, depois vai ver se é isso mesmo, tem as confusões, tem os traumas deles, de questão deles, de vivência, enfim, né?
E, mas, assim, quem vai adotar tem que começar a pensar sobre essa realidade. Por isso que eu falo que aquele perfil que tu coloca, que é aquele perfil, uh, é um perfil físico, né? E a gente sabe que as pessoas devolvem não é pelo físico, elas devolvem Uhum. pelas relações. E aquele perfil que tu coloca lá, que tu preenche, é cilada, vida. É cilada, porque assim, tu vai colocar, eu Uhum. falo, quem escolhe bebê, então, o saudável Ah, até não tem quando é como dizer, saudável? Tu não né? sabe, né? Tem bebê que nasce roxo, tem bebê que nasce rosa, e depois muda de cor. Então, o branco, você Uhum. nem sei que vai ser branco, depois mais pra frente, recém-nascido. Uh, a gente não sabe se o menino vai continuar menino, se a menina vai continuar Uhum. menina. Tem isso também, hoje em dia. Hoje em dia, na verdade, sempre teve, só que antes Sabe que essa questão que né, tu aponta ali, né, da questão da era etnia e poder. da etnia, enfim, ali da própria orientação sexual, né? Né? Da etnia a gente vê bastante ainda, assim, nas capacitações, algumas restrições. E a gente tem tentado trabalhar isso com as famílias, sabe? Sim. E aí a região de vocês Sim. também tem bastante, né? Idade, Vocês também, que é uma tanto a região idade, mais idade é a nível de Brasil, né? Mas a questão. das colônias, né? Então tem essa questão. Eu faço, a gente faz o curso de preparação aqui para Sim. adoção também, né? Aham. Aí é vocês que fazem, né? Dias, aham. Caxias. Eu faço, a gente tem um termo de cooperação com o Estado, então a gente faz com o Estado inteiro, assim, com as outras. As comarcas que vocês não fazem e que São Leopoldo É, a não gente agora fazem, só. o resto é tudo é com a gente. Então, a gente está com. Acho que são. A gente está em 45, Isso. 46 comarcas já. E tanto que a gente faz todo mês, né? Todo mês tem que terminar uma turma, começa a outra, e cada turma dá em torno de Nossa, 80 pessoas na tela. como que dá 80 telas, na conta, meu verdade, o Deus? que dobra, 80 processos, né? Daí faz toda a minha quarta. Por isso que eu acho que quando tu me convidou, eu falei que as quartas eram sagradas, então as quartas eram as que não podia, por causa do curso de Uhum. preparação. E aí e a gente sempre traz também depoimentos, então a gente traz depoimentos dessas famílias diversas também, né? Então, de diferentes famílias, né? Diferentes questões de idade, porque da adoção solo também. Então, acho que até também, né? A gente só falou muito do solo, que é um dos Uhum. temas de hoje, que é essa coisa assim, a adoção solo, ela sobrecarrega, claro que sim, né? Eu vou te dizer assim, também, agora acho que eu tô numa semana meio Uhum. mal-humorada. Eu sobrecarrega mais ou menos, tá? Sobrecarrega não diferente, a adoção solo não é diferente do que talvez o estilo de Uhum. parentalidade que nós tínhamos aí na antiga, aonde os homens eram o provedor e a mulher criava o sítio sozinha. Então assim, eu vejo. E o que eu vejo quando eu saí? Quando eu saí muita reportagem, e aí chegou uma hora que eu comecei, opa, peraí que eu não tô com essa bola toda. Porque eu fiquei pensando assim, só homem adota sozinho. Muitas pessoas batiam palma por ter uma paternidade responsável e por ser um homem sozinho adotando. Isso era Uhum. diferente, não só por ser gay, entendeu? Tá tudo errado, tá tudo errado. Tem que bater palma para homem que cria filho. É É, mas aí quando obrigação, é com a mulher, né? Quando é com a mulher, né? não tem. A mulher é obrigação dela. O homem. Hoje eu sou perito, né? Eu trabalho com as perícias Uhum. né, do judiciário. Então, eu trabalho para 3 comarcas. E eu não consigo fazer nada uma coisa só, né? Tem que ser tudo. Só filho. Filho eu tenho um só. E aí. E aí, assim, hoje eu trabalho muito com as perícias, assim, e aí tu vê, né, que é aquela coisa de. Eu falo a melhor decisão que eu fiz foi adotar sozinho, né? Da minha personalidade, eu nunca fui
ou pedir permissão, ou querer, ter que convencer alguém do sonho que é meu, sabe? Então é legal quando o casal tem isso, e é importante se for casal, tem que ser dos dois. Já vi muita Sim, que é de uma das devolução que chegar no partes, final acaba ali, tipo que assim, o casal, depois dá certo, casal justifica. separa, ou o casal então assim, a gente pensar de, de rever essa coisa, assim, de tirar esse glamour um pouco da adoção, sabe? Não só da adoção, mas assim, e quando a gente fala de adoção de pessoas, eu acho que eu vou ser expulso do sindicato, porque quando não, eu vou ser Não, eu expulso, acho que vou perder tem minha que ser carteirinha de realista, jurídico, sabe? Tem que ser pé no porque assim, quando chão. a A gente gente tem fala, que trabalhar com situações é, reais, né? quando a gente fala de pessoas LGBT, às vezes vem, a gente vira notícia, e eu acho que já deu também um pouco, assim, sabe? Que a gente vira notícia só porque a gente tá fazendo uma coisa que todo mundo faz, que é ter filho, sabe? Agora tu tem que sim, tu tem que, se tu for tu tem que ser se tu quer, e, e eu falo sempre que não estoura a camisinha na adoção, né? Então ninguém adota sem querer, ninguém adota sem querer. Então tu tem, a tua obrigação é ser o melhor pai que tu puder ser, dentro das condições que tu tem. Então, assim, não estou falando condição financeira, nada, né? E, e fala das dificuldades e coisas. Sinceramente, o ano mais difícil, o momento mais difícil que eu tive com o Lucas, assim, desde que o Lucas chegou, os anos mais difíceis, foi agora, do ano passado para cá, Ah, com 17. E não tem muito a ver com a adoção, né? Então, o durante tiveram outras coisas também. Mas tem coisas que são da adolescência, daquela coisa de namoro, é namoro que acaba, não sabe se vai pro quartel, se não vai, é aula, que daí ele veio, né, com uma questão de atraso e coisa, e aí vamos ver se vão fazer um eixo, vamos fazer uma... Então são várias coisas aí que daí é essa transição. E eu super me identifico, porque a minha adolescência são meus momentos, minhas lembranças mais terríveis, assim. Porque dessa coisa de tu não saber, claro que tinha questão de gênero também, de sexualidade ali, e não de gênero, mas de entender, de tu, sei lá, tu pensar qual é o pai que tu quer ser. Que é isso que a gente idealiza muito, sabe? Essa coisa do comercial de margarina, assim. Página de Instagram, assim, claro, eu acho que a gente tem que apreciar com moderação, tá? Essas famílias que estão ganhando dinheiro com publicidade, coisa, tá, gente? Desculpa, é tudo mentira. Me matem. Sou amigo de várias. Mas, mas, mas assim, não existe 5 passos para ter uma adoção, não sei o quê, uhum. 10 E sem passos contar que não normalmente é é, não postada a parte aprende bonita, né? no TikTok. Não, e a solução vem em 3 passos, né? 5 passos é a solução que Tutorial, é cabe assim que num resolve. TikTok. E aí, assim, não, daí não dá, daí ninguém mais precisa de Uhum. psicólogo, né? Uma, Não. Primeiro passo, busque terapia. E siga pro resto da vida. Esse é o passo. Deu, acabou. E aí, uma das coisas que eu então, penso assim, é em é relação às mais ou menos. expectativas, né? Desses pais, assim, que muitas vezes a criança já chega e os pais já têm as expectativas, né, de que vai ser isso, de que vai estudar em tal escola, e quando tu fala ali da identificação com ele, né, eu digo é bem isso, assim, de ser pé no chão, sabe, de poder enxergar até onde a criança também pode ir, né, reconhecer, compreender as limitações dela, né, a realidade que ela estava inserida, né, a história de vida. E isso, e por isso que eu falo, assim, de a gente não acreditar tanto nos elogios que a gente recebe, porque a gente vira santo ou louco quando adota. Quando tu adota, geralmente primeiro tu vira louco, daí depois quando tem a criança, daí tu vira santo, porque parece que tu tirou uma criança Até os cursos de preparação, tem alguém aqui que já fez comigo, eu já abro falando isso, a primeira coisa que eu falo é mais ou menos, é o pede pra sair, assim, ó, é dizer que, ó, Uhum. ninguém aqui é bonzinho, ninguém tá aqui pra criar, nem ninguém que adotou pra tirar a criança do abrigo. A adoção, ela é um pensamento que começa egoísta,
que é para satisfazer um desejo teu, a criança vem depois. Então, se fosse para pensando para tirar uma criança do abrigo, ninguém preferia perfil e não teria nenhuma criança. Então, assim, é para ser pai e mãe e deu e tá tudo certo. E tá tudo certo, tá? É para ser pai e mãe. Não vem romantizar e dizer que, nossa, eu te tirei do abrigo. A criança foi tirada da onde tinha que ser tirada, que foi quando uma família negligenciou alguma coisa. O abrigo é espaço de proteção. Não é o espaço de sofrimento como as pessoas trabalham. Esse é o espaço de proteção. Sofrem? Sofrem, porque não é lugar para a criança estar para sempre. Claro que não. Mas não vem Salvador da Pátria que não. Tu está lá buscando um filho e está, sim, satisfazendo o desejo teu. E aí a gente tem... E eu acho que ser pai e mãe tem coisa que a gente tem que deixar de lado, que é o ego. Eu falo sempre da vergonha e do nojo. A vergonha, porque eles vão fazer tu passar vergonha em algum momento. E o nojo, que se der alguma coisa, se tiver que desentupir o nariz com chupão, vai fazer. Porque pai perde nojo, perde vergonha, quando tem filho, é isso. Então a gente tem coisas que a gente tem que deixar de lado. Né? Eu falo brincando, mas é. E o ego também, porque às vezes a gente super infla. E quando a gente cria. Eu já vi adotantes que fizeram muito mais mal para a criança do que os biológicos. Então, assim, já vi mesmo, já vi de tudo, já participei. A gente trabalha com pós-adoção também de várias comarcas. Né? Então, eu já vi de tudo, gente. Eu vi de tortura, de violência psicológica, de física, até assassinato. Então, assim, é além do que a gente imagina. Então, por isso que a gente trabalha, assim, não é querer trazer uma visão pessimista, mas a gente tem que ver com quem que a gente está lidando. A gente não já erraram muito com essas crianças, a gente não pode errar agora. E tá bom. Tu é o pai gay? Não, tu é pai. Também é gay. O meu me perguntou essa semana, que eu achei engraçado. Ele perguntou se eu ainda era gay. Ele falou, olha, no momento eu sou tão praticante, porque como eu não namoro, eu falei, mano, eu ando tão praticante. É porque ele nunca me viu com ninguém assim, porque eu não. Eu falei, não, como eu não namoro, eu tava. Agora nem eu sei mais se eu ainda sou. Eu disse pra ele. Ele fala que eu tenho que arranjar alguém. Eu, não, pai, não é o momento. Mas é engraçado. Peterson, eu coloquei ali, né? Coloquei algumas perguntas assim que acho que seria. Algumas, né? Tu já meio que entrou ali, mas tem umas ali que eu gostaria de te perguntar, né? Eu coloquei assim, quando tu decidiu adotar e como foi para contar para ele assim sobre a questão da tua orientação sexual? Sim. Então, o Lucas, a ideia foi o apadrinhamento, então ele aconteceu assim, isso. E o apadrinhamento foi assim, ó, eu ia apadrinhar. Então, a gente se conheceu através do Instituto Amigos de Lucas, que era um apadrinhamento de Porto Alegre na época, né? E aí a gente era uma festa, e aí a gente usava tipo uma fitinha e coisa assim. E aí a gente tinha algumas dinâmicas, né? Até quem fazia essas dinâmicas hoje é a psicóloga que eu sequestrei. É a psicóloga que a gente já trabalhou de dupla. Eu meio que sequestrei, né? Porque depois que a gente veio a ela, hoje é ela que faz o curso de preparação comigo, né? De preparação para adoção. E aí tinha algumas dinâmicas, então assim, e eu morria de medo, achava que nenhuma criança ia me escolher, porque eu era gay, não sei o que, meu coisa na cabeça. E daí eu lembro que ele corria, daí ele entregou um balão que ele tava. Eu tio, segura pra mim, depois saiu correndo. Depois voltava, entregou um casaco. E daí, aí até essa Alice, daí chegou e falou assim, ó, ele não tá indo com ninguém, não deixa ninguém chegar perto. Aí eu percebi que ele já tinha dito, ele disse, sim, é tu, o Dino me leva no banheiro. Então, ele ficou nisso, ele já tinha me escolhido. Aí eu falo que esse foi o primeiro dia do resto da minha vida, né? E aí, foram 2 anos de apadrinhamento,
E a ideia da adoção, não, daí eu fui me informando durante o tempo, daí eu comecei a participar de grupo de apoio, né? Então, nesse meio tempo, daí fui me informando, depois entrei com o pedido de guarda dele. Antes de finalizar o grupo que tinha na época era só Amigos de Lucas em Porto Alegre. Eu moro em Gravataí, e aí tinham outros casais que moravam em Cachoeirinha, outro em São Leopoldo, outro... E aí a gente acabou se juntando e criando um grupo, né? Porque a gente recebeu uma proposta e uma ajuda ajuda não, assim, né? O apoio da universidade, a gente queria um grupo que tivesse, então todos os nossos trabalhos hoje tem um psicólogo que vai mediar esses grupos, assim, né? Ou assistente social, enfim. E, e aí a gente tinha um apoio da psicologia da CESUC aqui em Cachoeirinha. Então, o primeiro começou em Cachoeirinha. E aí a ideia, assim, o que aconteceu? O Lucas, ele foi se tornando meu filho. Então, assim, a ideia quando eu decidi adotar, eu não decidi, eu adotei. Eu não sabia que era impossível, aquela coisa. Ele foi se tornando meu filho mesmo. Coisa. E aí, a ideia do grupo era a gente ter um momento que a gente pudesse fortalecer, né? Os lugares que eu participava eram mais voltados, tinha uma pegada mais jurídica, então às vezes a gente ficava mais reclamando da demora do que realmente se apoiando, então a gente acabou se fortalecendo assim nesse sentido. E, e a questão da sexualidade, eu peguei, ele era meu afilhado ainda, eu peguei pela novela, essa novela até que eu falei. Aí eu assisti, assim, um pedaço dizendo, tá vendo aqueles dois ali, ó, os dois são pai dele. Aí ele ficava assim. Aí depois outro dia eu largava ali, eles vão adotar. E aí tem um casal de amigos meus, que é o Rafa e o Lucimar, que adotaram o João Vitor, que também ele conheceu, e aí que já tinha um menino. E, e aí foi meio que assim, daí ele vem assim, aquele. Porque assim, eu não lembro de eu ter dito assim, Foi eu sou. Porque natural. sempre estava muito. As pessoas diziam na frente dele alguma coisa. Mas dessa coisa assim, ele falava, não. Daí até que um dia ele me disse, quando eu falava de que eles dois são gays, são dois homens que são casados e vão adotar mulheres, e os dois vão ser pais. Aí é adoção, que nem a gente vai fazer, da adoção, não sei o quê. Daí um dia ele falou uma coisa no sentido de tipo assim, não pode, ou falaram no colégio que é errado, uma coisa assim. Eu falei, não, pera aí. Tanto que tem um documentário que fizeram uma vez com a nossa história, botaram, né, a amor errado não existe. E foi que eu falei pra ele assim, só um pouquinho. Eu te amo, tu me ama, tu ama a avó te ama, tu ama os gatos. Qual desse amor aí tá errado? Aí ele nenhum. Eu falei, então tá. Quando tem amor, não é errado. Quando tem ódio, quando tem não sei o que, ele tem errado. Se tiver a palavra amor junto, não vai ser errado nunca. Aí ficou nisso. Mas a gente fala um negócio que a gente nunca sabe como é que absorve, né? E aí eu lembro, depois eu já estava na escola, muito tempo, ele me contou uma vez assim, ele, teve um guri lá no colégio que veio dizer assim, teu pai é gay, né? Aí, aí eu falei, é. Daí ele veio assim, aí o guri começou pra mim assim, não, desculpa, desculpa, desculpa. Não, eu tô brincando. Daí eu falei, mas é gay. E o guri saiu correndo. Porque ele desmontou o guri sendo natural, né? Então, assim, na verdade, então para ele, muito tranquilo, assim, nunca tive nenhuma questão nesse sentido. Nem dizer que tem vergonha, nada, nada, assim. Então, não posso muito, não sei, né, se eu acho que ele já deve ter Eu ia vivido te alguma pedir coisa na escola, mas não me alguma falado, mas fala, de repente, algum comportamento preconceituoso, né, em relação a isso. Não só ele ter vivenciado, mas tu também. assim, no início tinha da época também uma ignorância, quando eu coloquei ele no colégio, veio, teve, assim, me perguntaram, tá, mas tu é o pai ou é a mãe dele? Eu, como assim? Sabe? Umas coisas assim, de perguntar na escola antes. Aquela insistência insuportável de Dia das Mães, de festa de Dia das Mães, festa do Dia dos Pais, sendo que metade Uhum, das crianças não sabe nem quem é o pai, uhum. né, no colégio público, né? E aí, Dia das Mães, tem aquela figura que fica. Eu sempre fui rebelde, daí eu, não quer ir, não vai. Eu já avisava lá, ele não vai na escola. Ele não vai na festa. Mas a gente faz algo diferente para ele. Eu falei, não tem que fazer nada diferente para ele, tem que fazer igual para todo mundo. Não tem porquê. Então, assim,
Aí eu lembro que uma vez ele quis ir, ele tá ensaiando a música. O Guri foi cantar a música pra mim, era aquela música fada do, acho que era Vitor e Léo. Eles fizeram pra Mãe Morta, então é uma coisa assim, tipo, você me deixou e não voltou e não sei o que. O Guri só falava da música, ele falou, pelo amor de Deus. Eu acho que votaram porque a música é bonita, mas não pegaram a letra. Então tem essas loucuras, assim, sabe? Mas depois, sim, depois a escola virou, começaram a fazer o dia da família, né? Foi uma vez que eu não cheguei a reclamar, assim, só disse que ele não ia, que isso aí era uma palhaçada, que não tinha como. Isso não representava a maioria das crianças ali. E aí teve uma que eles pediram muito para ele ir, para eu ir, e aí eles fizeram, que era uma toalhinha que eles iam fazer, e aí escrevia a mãe. Aí na escola toda, não sei quantos alunos, eu era a minha. É que tinha uma brincadeira que a gente falava, que eu falava que eu era o pai e mãe, daí eu falava que eu era o pai. E, e hoje já nem acho tão legal isso, daí por outras questões. Mas assim, acho que pai é pai e mãe é mãe. E aí eu falava que eu era o pai, e aí eu sei que aconteceu, que veio, eu era a única toalhinha azul, escrito pai. Aí, e aí adaptaram ali, fizeram, tiveram uma boa vontade, achei legal, assim. Mas tem ignorância ainda. Tem questões que ele vai ver ainda. O que tem de diferente, por exemplo, o RG dele? Agora com 18, ele vai começar ele sozinho a apresentar RG no lugar. E o RG dele, as pessoas vão estranhar. Porque tem só o nome do pai sozinho. Geralmente é muito comum. Que essa coisa também do machismo, da questão como é estrutural, né? Como é comum, assim, ser Já é pai ausente, ninguém mais dá natural. bola, não ter nome de registro de pai, ninguém nem se liga. É Uhum. natural. Mas agora, coisa como assim? Vai ter só. O nome da tua mãe é Peterson, porque só tem o nome da mãe. E assim, e é importante falar também, isso é bem da adoção solo por homens, assim. O CPF do Lucas, eu tive que ir lá na Receita Federal para trocar. E na hora de trocar a documentação, fiquei horas. Teve que ir o gestor lá, sei lá da onde, e não conseguiram fazer um CPF sem nome de mãe. Porque, e aí eu vi que agora esse ano aprovaram uma lei, aprovaram agora esse ano, eu li alguma coisa, uma reportagem, que aí fica como agora, porque o RG, ele já não aparece, a certidão acho que também não aparece mais, nome do pai, nome da mãe, Ah, sim. filiação, Uhum. né? Do RG novo tu tá falando, né? E Porque o aí, antigo ainda tinha. e, mas eu acho que dava, mas o dele é antigo e ainda estava assim, filiação, Peterson, e aí a voz, tá. Mas antes não era, só que assim, o CPF é nome da mãe e nome do pai. O nome do pai, ele aceita desconhecido. O nome da mãe tem que preencher. Então agora, quando eu fui fazer o Gov lá, .br, quase morri, porque ele tinha o CPF e coisa, mas eu não, quando eu ia consultar o digital, eu não achava, nunca, sempre dava o CPF dele inválido, porque para Uhum. consultar o digital tu bota o número, ou bota o nome completo e bota o nome da mãe. E aí, o que acontece? Daí eu tive que ver na receita o nome da mãe do meu filho se chama Mãe Desconhecida. Eu tenho que escrever Mãe Desconhecida é o nome da mãe dele. Lá na Receita Não Federal. entra Porque no. senão não dá. Se eu deixar em branco, então tem que aparecer. Então, assim, é uma questão que a lei ela Uhum. falha ainda. Entendeu? Ela tem a questão da pensão também, da licença também, que eles falam que tem a lei lá que fala de aquele que adotar criança terá o direito à licença, não sei o quê. Só que criança é Uhum. até 12 anos, né? E a adoção tardia, que é o que mais precisa, A muitas gente vezes as discutia pessoas isso essa não semana, conseguem ter. inclusive. Tem um pai, né? Então, e né, foi É concedido o horrível isso. benefício, inclusive. Tem que entrar com recurso, é uma palhaçada. E é o que mais precisa, né? Então eu acho que isso sim é um Uhum. incentivo as pessoas precisam desse amparo aí para poder adotar. E o adolescente é mais difícil Precisaria de de mais, vincular. claro. Então, tu precisa estar em casa. A relação minha, o que eu e o Lucas estabelecemos nessa minha licença, talvez a gente levasse uns 5 anos, se eu Olha estivesse só. trabalhando direto, se eu não ficasse em
cara. Foi 6 meses, né, que tu Sério. teve de Eu acho que é licença, isso, né? assim. Eu tive Ai, 6 e ainda tirei Deus. férias, então foi 7. Então Deu pra eu pular evadi. bem, deu pra aproveitar. Nossa, que... Quem Sim, dera foi, todos nós puderem. estreitamos os laços. Deu pra fazer um monte de reportagem. Uhum. É, deixa eu ver mais uma questão, né? Ah, tá, eu já perguntei se ele já te trouxe alguma questão, né, relacionada a preconceito. Eu falei, né? Tá. Tá. E me diz uma coisa, E aí, não, ele trouxe só essa questão sim. do E menino. o que que tu daria, assim, de conselho para quem tá, né, querendo entrar nesse mundo, né, da adoção ali, quem tem esse sonho, esse desejo, independente da orientação. Não, eu acho que é assim, ó, é se informar. Eu acho que é se conhecer Uhum, primeiro, né? Se conheçam. Porque eu acho que a gente tem muita pressa. A gente tem pressa em saber uhum, sobre as crianças. Só que a gente não sabe sobre a gente mesmo. Então, eu já vi pessoas que esperaram, a adoção solo também, que esperou, e depois tinha até esquecido o que estava esperando, esperou quase 10 anos, uma criança, uma menina, e aquela, o modelo de fábrica, aquele, menina, poucos meses, branca, loirinha, coisa mais linda. A mulher foi no grupo de apoio no segundo mês, parecia que tinha passado um caminhão por cima. Então, assim, ó, ela disse, eu nem lembrava mais, eu mal lembrava da minha habilitação, daí me ligaram, eu não ia negar, e não sei o quê. A mulher deprimiu, nem sei se não devolveu. E é bebê, eu já vi devolução de bebê também. As pessoas nem sempre estão preparadas. Então, se conhece pelo que tu quer, primeiro assim, ó, a adoção te dá essa oportunidade de até o dia da criança chegar, tu pode abortar a missão, pode desistir. uhum, Então, tu só adota se tu realmente quiser. Ninguém te obriga a adotar ninguém. Então, se conheça. Tem muito essa questão eu acho que assim. E outra coisa, vamos assumir quem a gente é, tá? Vamos assumir sim. nossos preconceitos, ser humano não é podre mesmo. Mas assim, vamos assumir falha. Porque assim já não tá mais na hora da gente terceirizar, porque eu vejo muito assim. Eu não quero criança negra porque a minha família é de origem X e a minha família é preconceituosa. Meu pai é racista. Ai, não, uma criança LGBT não dá porque minha família não aceitaria. Ou não sei o quê. O que eu falo, a partir do momento que o preconceito, que é do outro, interfere a tua vida, ele passa a ser Uhum, teu. Se tu deixou aquilo influenciar uma coisa que se diz respeito a ti, porque quem vai ser o pai, quem vai pagar os boletos é tu. Então, a partir do momento que o preconceito de terceiro uhum. mexeu, ele é teu também. Tu, tu tá pegando aquele preconceito pra ti, tu tá reproduzindo. Então, assim, se conheça, né? Se conheça. Se tu não vai conseguir ter uma criança, independente do gênero que for, da cor que for, enfim, repensa, né? Às vezes nem uma planta, às vezes tu escolhe a cor, porque às vezes tu planta achando É que o jeito verdade. a folha vem da tua cor. Então, assim, não é. Então, assim, vamos acalmar aí eu acho que o mais difícil da adoção, daí de modo geral, e é uma coisa que as pessoas buscam, quem quer ser pai e mãe às vezes, é a falta de controle, falta de conhecimento. Então a gente pega uma história que é desconhecida, então o não saber causa muita angústia. O não saber de onde é que veio, não saber não sei o quê. Para com isso um pouco, relaxe, porque vão pesquisar sobre a própria família e vão ver, todo mundo tem seus esqueletos no armário, todo mundo tem histórias que a gente não se orgulha dentro da família. Então, assim, a gente quer muito saber o que são as crianças. Né? Calma, relaxa. E assim, mas realmente causa angústia. A adoção tardia, por exemplo, que é o meu caso, assim. Ai, pra mim no início era desesperador, assim. Eu não sabia se ele, porque tinha muito pouca coisa de registro no abrigo. E aí eu não sabia se ele já teve uma catapora, se teve uma cachumba. O Lucas ele tem marca nas costas, que eu fui dermato, e ela me disse, olha, pode ser uma
catapora, mas é muito difícil porque é só nas costas, assim. Mas é bem possível que seja marca de cigarro. Mas não tem nenhum registro no Abril sobre isso, sobre episódio parecido. Então, assim, são coisas que eu não vou saber. É o não ter controle. É o não saber tudo. E depois, se tu tiver filho adolescente, aí tu vai ter certeza que tu realmente não vai saber tudo. Porque eles não contam. E ali a gente contava pros nossos pais. E é isso. Faz parte, assim. Mas como eu falo. Tu chora Uhum. vivo. É um choro Pessoal, bom. eu não sei se de repente alguém tem alguma pergunta, até porque a gente já está quase encaminhando ali para o final. Eu estava olhando que tem alguns comentários, né, ali, que a Lúcia tinha colocado que alguns acolhidos sofrem, né, negligências de família héteros. Ela foi no meio da nossa conversa ali, ela fez esse apontamento e realmente a gente tem visto, né. Teve uma hora também que a gente estava falando até entre a questão ali religiosa, eu tinha anotado, né, que muitas instituições acabam, de certa forma, fazendo interferência, né, quando a instituição é religiosa, né, então nessa questão. Lá que eu trabalhei, a que eu trabalhei tinha isso. A interferência era sutil, Sutil. vamos Fala ali, dizer. Por mais que se pregasse que não. É aquela coisa que só quem sabe o que é velado. Então, assim, claro, eles contrataram um assistente social gay. Eu era o único homem da instituição inteira. Então, tinha algumas coisas ali. Por exemplo, essa questão de gênero, assim, era uma coisa que eles não interferiam muito. Porém, era totalmente proibido, e aí pela gestão e pela coordenação, que eu me referisse a fulana, ao fulano como fulano. Eu cheguei a me referir ao nome do RG, nossa. entendeu? Isso para mim é uma violência institucional, sabe? É uma violência grave. Tanto é que esse fulano, o juiz, no dia do desacolhimento de 18 anos, ele deu o mesmo documento de desacolhimento, ele já deu encaminhamento Ah, para tá. a troca de nome. Apoiando, Uhum. apoiando. Então, assim, a justiça às vezes está à frente das instituições a gente acha, às vezes a gente tem essa ideia, né, que o tribunal, que a justiça é mais rígida ou é conservadora por causa dos seus rituais, mas às vezes a coisa está ali no dia a dia. A entrega responsável, por exemplo, às vezes, a entrega às vezes não acontece tanto, porque dentro de alguns espaços onde passam essas mulheres profissionais que estão ali dentro, Uhum. Também intimidam, sobre isso dizem que é semana errado também. entregar Não. o filho, ofere- É. oferece, oferece chá de fralda, vamos fazer uma vaquinha, e o filho. E eu falo assim, gente, o filho é. Eu falo desses projetos até que tem, eu falo, o filho é muito mais que o filho dura mais do que os 30 segundos de um vídeo e não tem musiquinha no fundo. Pé no Então, chão, mas é verdade. então vão para a busca ativa e vão achar que o filho é aqueles 30 segundos ali. E eu falo de mim também. As pessoas, eu recebi proposta de casamento nessas reportagens. Eu falei, gente, eu sou bem pior do que aquele que mostra ali. Nem eu me reconheço. Não sou aquele pai Isso me faz maravilhoso. pensar Mas no eu poder da até mídia, queria. sabe? Mas, Então eu fico pensando, então, né? O que mostra para pessoas, né? Tipo, a gente muitas vezes é capturada, né, por claro, e essas é uma força questões, muito assim, grande. e, tipo, parece que é levado por isso. E acredita muitas vezes, né? E se compara, né? Tipo, mas minha vida não é assim. Exato, e é o que eu falo, assim, tu já pensou, assim, que nem a época lá que eu falei da novela, que as pessoas começaram a me tratar bem, super bem, porque o casal estava adotando, que era as pessoas torciam na novela. Eu falei, meu, se fosse naquela novela América que tinha um pedófilo, eu tava ferrado, Uhum. entendeu? Porque é o momento, é o timing que tudo acontece, entendeu? Então, assim, é isso que a gente tem que se cuidar. E aí, essa exposição, até que ponto a gente está disposto, né? E não é só estar disposto, né? É a sua responsabilidade com o que a gente expõe, né? O Lucas, durante todo o apadrinhamento dele, eu nunca postei nenhuma foto, assim, eu postava, eu virei meio expert e eu gostava, assim, até se eu for botar um livro, eu acho que eu vou botar essa foto. Porque são fotos, tem muita foto dele de mão, de pé,
de sombra, de costa. Então, assim, nos abrigos eu tirava bastante isso também. E eu acho que essa coisa dos registros, assim, não são importantes. Assim. E claro que a rede social hoje, ela substitui, vê que ninguém mais hoje tem álbum de fotografia e guarda coisa. As pessoas hoje têm rede social e ali virou um álbum público, assim. Mas a gente tem que cuidar com essa exposição, porque são crianças que estão seguras com a gente, mas elas estão expostas na mídia. Então, a família do Lucas toda já me achou. Então, ele tem contato, tinha até o ano passado, foi o ano dos desafios, mas tinha contato com a genitora, mas aí eu permitia tudo, ele, né, com 16 ou 17, até que começou a interferir demais. Mas assim, então assim, a Até gente tem que onde ver, a justiça, ela traz uma uhum. segurança pra gente, mas às vezes a gente abre mão dessa segurança em troca da É um exposição. Então, às vezes risco a que culpa é nossa, corre. não é? Porque a justiça não dá endereço, não dá rede social, não. Exatamente, a gente tem que ser responsável por aquilo que a gente está fazendo. A adoção é igual, mas tem algumas coisas que a gente tem que pensar assim, que envolveu medida de proteção, né? A gente só, a gente só tem essa história feliz porque uma história triste aconteceu lá atrás. Não, não tem. Tem que romantizar, não existe comercial de margarina. Tá? Então tá, acho que eu já atropelei o tempo aqui, eu falo muito. Não, não. Vamos então encaminhar para o final. A Marley tinha comentado ali para a gente falar sobre quando tu estava falando da licença paternidade e que é isso, assim, a gente tem uma situação, né, de fora do estado, né, de uma adoção que o estado, enfim, o INSS está negando essa licença paternidade bem nessa questão, assim, tipo, por causa da idade da criança, né? Do adolescente, no caso, é uma adoção tardia. E justamente aquilo que tu falou, né? Nesse período é o período que mais precisaria desse convívio para poder vincular, porque tem essas questões, né? E o INSS negou. Então, tipo assim, dessa entre outras situações que a gente tem vivenciado, visto, né? Aí eu vejo, enquanto isso, tu vê pessoas também, e assim, gente, a gente tem que cuidar muito quem adota também, e quem trabalha com adoção, para a gente não virar massa de manobra, marionete de políticos, de pessoas que. Eu vejo aí pessoas querendo fazer projeto de lei, que nem teve uma época que queriam tirar, fazer um estatuto só da adoção, tirar da infância e juventude, ou querem fazer alguma coisa para mudar prazos de não sei o quê. Se não tiver profissional no tribunal, não adianta diminuir prazo, que esses prazos não vão ser cumpridos, entendeu? Mas tem muitas leis que estão capenga ainda. Tem essa, por exemplo, essa aí está errada. É quem adotar e ponto. Quem adotar é a criança e adolescente, porque o direito da criança e do Com adolescente tem que certeza. ser o mesmo. Qual é a distinção? Somos todos iguais. Iguais até onde? Eu não tenho direito mais de ter meu pai e minha mãe em casa para me cuidar porque eu tenho 12 anos. Aí é que eu preciso, porque é a idade que tu não consegue uma creche, que tu não consegue um contraturno escolar, tu não consegue nada. Tu tem que estar ali. E tu vai tirar de um outro, porque é adoção tardia, né? Eu acho que vocês têm esse conhecimento aí. Então, a grande maioria das adoções tardias, muitas vezes, a criança muda de cidade, muda de estado, muda de não sei o quê, porque tem que achar uma família que quer. Então ela vai mudar toda a realidade dela e tu não dá um mínimo de segurança. Esses dias vieram falar que tinha um projeto de lei que queriam dar tipo um Bolsa Família para quem adotasse. Isso aí eu acho errado. Tem que dar uma ajuda, de um benefício para quem adota, para quem adotasse tardia. Eu falei, não tem que ter nada, porque quem é a responsabilidade de quem adota. Esse benefício tem que dar para a família não perder a criança. Mas não para a família de origem, né? No caso, às vezes que muitas vezes estão vulneráveis. Mas assim, para quem adota, não, a família tem que se preparar financeiramente e tudo. Mas a questão de licença e ter que dar condições dessa criança ser cuidada nessa família, que seja uma questão do trabalho, só isso. Né? E às vezes a gente vira assim, porque volta e meia tem político querendo, a gente que trabalha em ONG, né? Esse ano é um ano terrível, porque daí esse ano e ano que tem eleição de conselho tutelar, todo mundo quer tirar foto com a gente.
mas eu quero saber o que, que vão mudar. O que, que vão garantir para as crianças, né? Então, eu acho que a gente tem que cuidar também, porque às vezes a gente cai na inocência, assim, então é bem importante isso, assim, a gente ainda lutar, porque falta essa questão da Tem licença muita que é coisa ainda, né? primordial. Conquistou, teve E muitas saudade, conquistas. tu foi, chegou aí na Napa? Então, eu não vou, mas eu vi a Tu foi Marley e na a Alice Napa, não? comentando ali que gostariam de participar. Vai ser em Natal, né, esse ano, né? Vai ser, ai, tá longe pra mim, acho que eu não sei se eu vou, tô com umas questões aqui em casa, então vai ser difícil eu ir. Mas, mas o de Porto Alegre Sim, eu vocês não fui, vieram, mas né? a Marley e a Alice que estavam mais envolvidas. A Marley, eu lembro dela lá, amor, querido. Então, tá, perderam, tava bem bom de novo de Porto Alegre. Aqueles netos puxando. E a temática foi bem essa. Eu Mas então, agradeço tá. muito Te por agradeço muito, ter assim, agradeço. aceito o nosso convite. O Zé, ali, que é o nosso presidente, né, o José, ele está também agradecendo, né? Não sei se tu chegou a Eu ver ia, ali, ele agradece, né, por ter aceito o convite, diz que teu uhum, depoimento é muito querido. importante pela tua vivência e pelas tuas ideias sempre providas de verdade, né? E que tu continue assim, Ah, né, motivando pessoas, que as pessoas possam olhar para a tua história e, que nem disse Maurício ali no começo, né? Tipo, motivar, incentivar, acho que faz sentido, assim, do nosso trabalho, né? E o legal, assim, da tua parte é que tu não idealiza, tu conta a verdade e não é só a rosa, mas é os cacos, e esses cacos é o que deixa na gente, né? É o que faz a gente ter história para contar, né? Obrigada, tá? não desistam, tá, gente? Não levem tão a sério tudo que eu falei. Aqueles. Eu tenho medo de. Não levem tão a sério tudo que eu falei. Não vão desistir se vocês querem. Comece, tenham outras Uma hora a gente tem que opiniões, não fazer tô umas brincando. trocas, Porque participar às vezes eu tenho. da preparação para a gente ter novas ideias, ver como que tu, né, conduz ali. Ah, vamos trocar. A de vocês é É online, a presencial ou gente é faz online? normalmente na última semana do mês, todos os dias. Vamos Tá, conversar, a nossa, trocas. a nossa é online também. Não, vamos trocar links aí, vocês, eu quero assistir a de vocês assistem a nossa e a gente vai trocando. Tá, Muito legal, muito legal. tá aqui. Então, tá, Obrigada, obrigado pela tá? parceria, eu acho muito bom, é importante os grupos se Importante. unirem também. E parabéns Obrigada, pelo trabalho de parabéns vocês aí. você também pelo empenho, tá bom? Um abraço, fiquem bem. Beijo, gente. Boa Tá, noite. Tchau, tchau. abraço, tchau, tchau.